Boa tarde. Hoje irei apresentar um dos poemas do autor Bertolt Brecht. E o poema escolhido foi Perguntas de um Trabalhador que Lê. Então, esse poema, né, é do dramaturgo e poeta alemão Bertolt. Esse autor ele desenvolveu peças teatrais, canções, poemas, ensaios a partir do conceito marxista. Então, o poema que aqui vamos analisar, ele trata do tema da alienação e podemos acrescentar também a ideologia presente no processo de produção do conhecimento. O autor ele nos leva a acreditar que um trabalhador que lê não simplesmente um alfabetizado, mas sim quem consegue questionar a realidade em que vive. Então, a noção de ler não tem só significado de questionar a realidade, mas também o interpretar o sentido desta realidade. Então, ler nesse poema é entender a alienação e a ideologia presente na produção das coisas e do mundo, bem como a história que é contada sobre isto. Então, a palavra alienação vem do latim alineare, alineus. Então, que vai significar que pertence a outro. Então, Marx, ele demonstra que a alienação é uma constante nas sociedades divididas em classes. Então, acentua-se no mundo moderno devido ao fetichismo da mercadoria, que dificulta ao trabalhador ver que a fonte de riqueza na sociedade provém do seu trabalho. Então, o autor, o Brecht, ele resgata o tema da alienação, mostrando que é possível desvendá-la, questionando a realidade em que vivemos para melhor entender seus sentidos e significados. Então, no poema, né? Quem construiu a Tebas de 7 portas? Nos livros estão nomes de reis. Arrastaram eles os blocos de pedra. Então, o autor, ele quer demonstrar didaticamente, né, que os que realizam as atividades não possuem o produto de seus trabalhos, pois vivendo em uma sociedade dividida em classe, onde são meros trabalhadores, né, o que realizam é apropriado pelo possuidor da propriedade privada. Então, para que deixem de ser alienados, os trabalhadores precisam ficar com um fruto de suas atividades. E para que isso se concretize, né, é preciso acabar com a divisão social em classes. Então, reis não trabalhavam, os senhores feudais não trabalhavam, os capitalistas não trabalhavam. Então, perguntas de um trabalhador que lê, ele dá um sinal, né, de que está intrínseca a produção, que está intrínseca à produção do conhecimento, uma carga acentuada da ideologia que supervaloriza os donos do meio de produção, então, em detrimento dos trabalhadores. O conceito, né, a ideologia do Marx, né, foi estudado por muitos pensadores, mas a contribuição é um dos pontos essenciais desse debate. No caso, né, da análise desse poema, a contribuição do filósofo é imprescindível por Brecht. Então, partir dele para a construção da sua obra. Então, o Marx ele mostra a ideologia, ele vai mostrar que a ideologia é um instrumento de dominação, no sentido de que tentar mascarar a luta da classe e os conflitos cotidianos que ela gera, né, por meio de valores, leis, doutrinas, ensinamentos e entre outras coisas, né? E o intuito é que a classe oprimida tenha as suas ações e as suas possibilidades e ações represadas não só pela coerção física, mas também pela interiorização de valores que parecem comum a toda a sociedade, mas que só dizem respeito aos interesses de uma classe, né? Então, a classe dominante. O Brecht ele demonstra que é preciso saber quem realmente produz para começarmos a desmistificar a alienação. Então, no momento em que o trabalho coletivo é apropriado pela propriedade privada, a ideologia se apresenta como um meio de sustentação desta contradição social. Então, podemos ver. Diz aqui, né? Quem constituiu a Tebas de 7 portas? Nos livros
estão os nomes de reis. Aí, de segunda parte, vai falar aqui, ó. O jovem Alexandre conquistou a Índia sozinho? César bateu os gauleses, não levava sequer um cozinheiro. E aí, mais uma parte, cada página uma vitória. Quem cozinhava o banquete? Cada 10 anos, um grande homem. Quem pagava a conta? Então, tantas histórias, tantas questões. Então, na análise de Marx, não há um sujeito individual, não são reis, líderes e grandes nomes que movem a história. E são sujeitos reunidos em coletividade, onde as relações sociais concretas que realizam transformando a história consiste ou inconsistente ou inconsistentemente. Então, reis, os líderes e outros apenas expressam os desejos e aspirações de grupos coletivos. Então, vão organizar e justificar ações desses grupos numa sociedade cindida em classes. Então, o princípio básico para transformar a realidade é conseguir ler seu significado e seu sentido, e atuar também na batalha das ideias, para que a construção dos conhecimentos que serão passados para as futuras gerações. Então, não seja mero sustentáculo ideológico da classe dominante, ocultando também, então, a importância e o valor daqueles que procuram construir a história em nome da maioria, e não em prol dos proprietários privados. É inevitável, né, partir de ações individuais, pois aqueles que estão interessados em modificar a realidade devem agir independente de outros fazerem ou não o mesmo. Então, a soma quantitativa das relações sociais, eles transformam-se qualitativamente quando passam a ser percebidas, reconhecidas e organizadas enquanto a coletividade, como sujeito coletivo, expressão própria de uma classe social, assim a força para combater os grupos dominantes e efetivar as transformações sociais que a sociedade precisava se tornar, a sociedade precisa se tornar mais claras e possíveis. Então, como diz um ditado talmúdico, se não for por mim mesmo, quem será por mim? Se for apenas por mim, quem serei eu? Então, se não agora, quando? Então, no poema, né, Perguntas de um Trabalhador que Lê, de 1935, né, o Brecht, resumindo, né, exprime o que seria essa representação elitista da historiografia e tomada de consciência dos trabalhadores. Embora a poesia tenha sido escrita há 80 anos, as perguntas permanecem atuais e expressam a realidade brasileira. Isso porque a história oficial que aprendemos nas escolas através da geração desconsidera o protagonismo das lutas sociais e dos trabalhadores. E aqui está o poema. Eu vou deixar uma imagem aqui no final da gravação. Muito obrigada.